Durante o Velho Oeste americano, havia uma figura lendária chamada Wild Bill Hickok. Ele era um pistoleiro habilidoso, um jogador de cartas talentoso e uma lenda em sua própria época. Infelizmente, ele acabou sendo morto em uma das cidades do Velho Oeste que frequentava. Em 2 de agosto de 1876, Wild Bill estava jogando pôquer em um salão em Deadwood, Dakota do Sul, quando um jovem chamado Jack McCall entrou e atirou nele pelas costas. McCall afirmou que tinha um motivo para o assassinato. Wild Bill teria matado seu irmão em outra cidade meses antes. McCall foi preso e levado a julgamento, mas houve uma complicação legal. Deadwood estava localizada em uma região que, na época, ainda não era oficialmente parte dos Estados Unidos. Era uma terra indígena reservada. Como resultado, a jurisdição sobre o caso não era clara. No final, McCall foi levado a julgamento em um tribunal federal em Yankton, Dakota do Sul, e foi condenado à morte. Ele foi enforcado em 1º de março de 1877, menos de um ano após o assassinato de Wild Bill. William Quantrill nasceu em Ohio, em 1887, mas mudou-se para o Missouri antes da Guerra Civil Americana. Ele inicialmente lutou pelo Exército da União, mas desertou e se juntou aos Confederados em 1861. Quantrill formou seu próprio grupo de guerrilheiros conhecido como Quantrill's Raiders, que operou principalmente em Missouri e Kansas. Os ataques de Quantrill eram brutais e sangrentos, e sua reputação por matar civis e soldados da União lhe rendeu uma fama infame. O ataque mais notório foi o massacre de Lawrence, onde seus homens mataram quase 200 homens e meninos desarmados. Quantrill foi mortalmente ferido em 1865 durante uma escaramuça com as forças da União em Kentucky, e morreu aos 27 anos de idade. Sua liderança como guerrilheiro se tornou uma lenda na história americana, e ele é considerado um símbolo da violência e brutalidade da Guerra Civil. Outro fato interessante do Velho Oeste americano é a história de Bass Reeves, um ex-escravo que se tornou um lendário marechal federal. Reeves foi o primeiro homem negro a servir como delegado federal no Oeste americano e é acreditado com a captura de mais de 3.000 criminosos durante sua carreira. Reeves começou sua carreira como escravo no estado de Arkansas, onde aprendeu a caçar e a montar. Depois da Guerra Civil, ele se mudou para o território indiano e trabalhou como fazendeiro e xerife adjunto antes de ser nomeado como um dos primeiros marechais federais negros do país em 1875. Reeves foi um marechal implacável e habilidoso, famoso por sua pontaria e sua habilidade em rastrear criminosos através das planícies do Oeste. Ele também tinha uma reputação de honestidade e integridade, e era respeitado tanto pelos cidadãos quanto pelos criminosos. Durante o Velho Oeste americano, os conflitos entre os colonos brancos e as tribos nativas americanas eram comuns, e um dos mais conhecidos foi a Batalha de Little Bigor, em 1876. O líder Sioux, Touro Sentado, e o líder Cheyenne, Cavalo Louco, lideraram uma coalizão de tribos indígenas em uma batalha contra o 7º Regimento de Cavalaria dos Estados Unidos, liderado pelo tenente-coronel George Armstrong Custer. A batalha ocorreu em Montana e resultou na morte de Custer e todos os seus homens. A Batalha de Little Bigor se tornou um símbolo da resistência dos povos indígenas americanos contra a expansão dos colonos brancos para o oeste, mas também foi vista como um grande fracasso militar dos Estados Unidos. O evento continua sendo um ponto de discussão e controvérsia na história americana. Outro fato real interessante do Velho Oeste americano é a história de Billy the Kid, também conhecido como William Bonney, um dos mais famosos bandidos da época. Billy the Kid começou sua carreira criminosa como ladrão de gado, mas logo se envolveu em tiroteios e assassinatos. Ele é acusado de ter matado entre 8 e 21 pessoas, incluindo um xerife e 2 guardas da prisão. Ele se tornou famoso por sua habilidade com as armas e por sua capacidade de escapar da prisão. Billy foi preso várias vezes, mas conseguiu fugir com frequência. Ele acabou sendo capturado pelo xerife Pat Garrett, que o perseguiu por meses. Em 1881, Garrett finalmente o encontrou e o matou a tiros em um confronto. A história de Billy the Kid foi romantizada em muitos filmes e livros, e ele é lembrado como um dos bandidos mais lendários do Velho Oeste americano. Durante o período do Velho Oeste americano, houve um famoso confronto entre os irmãos Earps e o bando dos Cowboys, liderado pelo fora da lei Ike Clanton. O conflito ocorreu em 1881, na cidade de Palmstone, no Arizona.
Os Zips eram um grupo de irmãos que trabalhavam como policiais e tinham a reputação placáveis contra criminosos. Os cowboys eram um bando de ladrões, bandidos e assassinos que aterrorizavam a cidade de Tombstone. O conflito culminou em um tiroteio no famoso Oka Corral, onde os Zips e seus aliados enfrentaram os cowboys em um confronto que durou apenas 30 segundos, mas resultou em 3 membros dos cowboys mortos e vários feridos. Os Zips saíram ilesos do confronto. O tiroteio no Oka Corral tornou-se um marco na história do Velho Oeste americano e foi imortalizado em filmes e livros que contam as histórias da época. Uma das histórias mais famosas no Velho Oeste americano envolveu a caçada e captura do fora-da-lei Jesse James pelo xerife James Timberlake em 1876. James era conhecido como líder do bando James e Olguer, que realizou uma série de roubos a bancos e trens durante a década de 1870. Timberlake liderou uma equipe de homens da lei que perseguiu James e seu bando por semanas, finalmente capturando-o em uma fazenda no Missouri. James foi levado a julgamento, mas acabou sendo absolvido por falta de provas, o que levou muitos a acreditar que a justiça do Velho Oeste era falha e corrupta. John Wesley Harding foi um famoso pistoleiro do Velho Oeste. Ele nasceu no Texas em 1853 e, desde jovem, demonstrou um comportamento violento e agressivo. Com apenas 15 anos, Harding cometeu seu primeiro assassinato. Ao longo dos anos, ele se envolveu em vários tiroteios e assassinatos, tornando-se um dos criminosos mais procurados do Oeste. Em 1877, ele foi finalmente capturado e condenado à prisão perpétua. Enquanto estava na prisão, Harding estudou direito e se converteu ao cristianismo. Ele também escreveu um livro sobre sua vida e seus crimes. Depois de 17 anos na prisão, ele foi finalmente libertado em 1894. No entanto, sua liberdade foi curta. Em 1895, Harding foi baleado e morto em um confronto com um xerife local em El Paso, Texas. Ele tinha apenas 42 anos de idade. A história de John Wesley Harding continua sendo uma das mais fascinantes e controversas do Velho Oeste americano. No Velho Oeste americano, havia um famoso bandido chamado Jesse James. Ele e sua gangue foram responsáveis por muitos roubos a bancos e trens, e se tornaram lendas no folclore americano. Em 1881, Jesse James foi traído por um de seus próprios homens, Bob Ford, que o matou a tiros pelas costas enquanto ele estava arrumando um quadro em sua casa. Ford esperava receber a recompensa oferecida pelo governador do Missouri pela captura de James, mas em vez disso foi acusado de assassinato e condenado à morte. O caso de Jesse James e Bob Ford se tornou um dos mais famosos do Velho Oeste americano, e foi retratado em vários filmes e livros ao longo dos anos.